os participantes dessa mesa que a gente vai ter agora, que é a ditadura civil-militar e as comissões da verdade. Eu queria chamar o Adriano Diogo, depois eu vou fazer as apresentações, a Amelinha Teles, o Marcelo Godoy e o Milton Pinheiro, que acho que deve estar chegando, que ele foi botar Zona Azul no carro. Senta aqui, você, Marcelo, ao lado da Joana. Por favor. Fora da mesa. Bom, eu me sinto muito honrada e muita vontade de estar com eles aqui hoje à tarde. A gente já se conhece há um bom tempo e acho que pode dar uma boa discussão. A Amelinha Teles, enfim, acho que vocês já conhecem, mas vou falar só um pouquinho da atuação dela. Ela foi militante durante os anos da ditadura militar, foi presa junto com seu marido. A irmã estava grávida na época, a Crimeia, e com seus filhos pequenos, a Janaína e o Edson. E ela foi fundadora da Comissão de Familiares e Mortos e Desaparecidos e, recentemente, integrou a Comissão Estadual da Verdade e, atualmente, também a Comissão Municipal da Verdade. A Amelinha Teles é uma conhecida militante feminista que tem essa luta pelos mortos e desaparecidos e, na Comissão da Verdade, uma atuação muito importante. Esse é o Adriano Diogo. Ele foi ex-deputado estadual. Ele também foi preso durante a ditadura militar. Ele foi o presidente e o coordenador... chegou o Milton. O coordenador da Comissão Estadual Rubens Paiva, que teve uma atuação muito importante, com publicação de livros e depoimentos e mesas discutindo a ditadura civil-militar na Lesp. Atualmente, ele está na Comissão Municipal da Verdade. E esse é o Marcelo Godoy, ele é jornalista do Estadão, ele é autor do livro A Casa da Vovó, que faz uma biografia do DOI-CODE, onde aconteceu a Operação Bandeirantes. O Milton acabou de chegar, ele é professor da UFBA e ele tem experiência em história política, ciência política e teoria sociológica. Ele foi do PCB, do movimento comunista, enfim, ele foi desse período da ditadura. Então, eu vou começar passando a primeira palavra para a Amelinha. Eu vou começar com o Adriano, que ele foi presidente da comissão. Primeiro. Gente, boa tarde. Boa tarde aqui aos integrantes da mesa. Mais uma vez, a gente vem trazer essa discussão a público, a discussão sobre as comissões da verdade. Eu queria fazer assim, um reparo, porque eu não uso essa expressão, ditadura civil-militar. Eu uso ditadura militar, porque eu entendo que o militarismo tomou conta durante os 21 anos, inclusive no cargo de presidente da República, né, foram os ditadores militares, foram generais, cuidaram de todo o aparato repressivo, embora outras forças tenham participado, e de todo o aparato do Estado, né, quer dizer, eles estavam nas estatais, eles estavam nas universidades públicas, eles se infiltraram em toda a sociedade civil, digamos assim, o núcleo duro do Estado estava na mão dos militares. Embora tenha uma parcela da sociedade civil que tenha participado da ditadura ativamente, assim, desde o golpe, os empresários, os grandes proprietários de terra, né, inclusive a Igreja Católica teve uma participação no golpe de 64. Posteriormente, ela vai ter uma posição dividida, né? Muitos vão defender a luta de resistência, a luta no campo da esquerda. Então, fazendo esse reparo, eu queria dizer o seguinte também, que eu tenho 71 anos,
e eu sou militante política desde os 14 anos, então eu tenho mais de 50 anos de militância política. Uma militância, eu sempre fui militante de base, nunca fui direção, e, portanto, eu venho deste lugar para estar falando aqui da Comissão da Verdade. Eu estou passando 3 golpes na minha vida, né? Porque eu passei o golpe de 64, sobrevivi, depois tem o AI-5, que é o golpe dentro do golpe, em 1968, né? 3 de dezembro de 1968, e agora que eu considero o golpe dado no dia 17 de abril, quando a Câmara de Deputados votou pela admissibilidade do impeachment da Dilma. Ali foi um golpe duro para mim, porque daqueles 367 deputados que votaram pelo sim, um deles fez uma homenagem ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador, um dos mais sanguinários da época da ditadura, e ele fala assim, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff. Quer dizer, ele vilipendia a Dilma, né, a vítima daquele torturador, a torturada, né? E eu, como também fui torturada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, é claro que aquele momento daquele voto, para mim, foi assim, o golpe foi dado, né? E a configuração de um golpe fascista, de um golpe que vai retroceder ainda, vai ter muitas consequências nefastas para a história política do país, para a história do povo brasileiro, né? Eu atuo, eu sou de 2 movimentos que são de pautas pesadas, né? Eu sou do movimento feminista, que as mulheres estão aí, recentemente, todo mundo aí está perplexo diante de um estupro coletivo, né? Segundo notícias, 33 homens teriam estuprado uma menina de 16 anos, né? Essa realidade, essa apareceu, né, nos jornais, apareceu na mídia, mas essa realidade das mulheres ainda é bastante desconhecida pela sociedade brasileira, inclusive pela esquerda. A esquerda ainda não reconhece que as mulheres têm uma luta a mais, têm uma discriminação histórica contra elas, né? Então, é uma pauta pesada, a pauta do movimento feminista, e que vem sendo vilipendiada já no governo da Dilma, e pós-governo da Dilma, então, nem se fala, né? Quer dizer, nós estamos sem uma secretária da mulher que é contra as mulheres, né? Como é que pode nomear uma mulher daquela, que é a Fátima Pelais. Então, sou dos familiares de mortos desaparecidos políticos, que é outra luta que a gente vem, é uma luta pesada e que a gente vem carregando há mais de 40 anos. Praticamente, durante a ditadura, a gente já carregava essa luta, não é? Eu estou falando dos desaparecidos políticos porque é um absurdo a sociedade conviver, o Estado, enfim, conviver com um desaparecimento forçado, que é a prova cabal de que houve um sequestro, tortura, assassinato e ocultamento dos cadáveres. Portanto, no mínimo, 4 crimes estão ali embutidos, né, no crime do desaparecimento forçado. Nós convivemos com isso como se isso passou, acabou, né? E nós temos uma lista de 436 nomes, nós fazemos um dossiê de 436 nomes de mortos desaparecidos políticos, e hoje parece que isso desaparece mais ou menos 20 mil por ano aqui no Brasil. Quer dizer, se você não dá o devido
devida atenção ao que passou recentemente, isso se repete de uma forma muito mais intensa e se alastra muito mais. É isso que a gente está vendo. Então, quando a gente fala dos crimes da ditadura, a gente quer a resposta, sim, que a gente quer a localização dos desaparecidos, a gente quer saber quem foram os responsáveis, que eles sejam devidamente criminalizados, mas nós queremos que isso seja apurado, esses crimes, para que não exista mais. Isso não aconteceu no Brasil. A nossa luta é grande. Eu poderia entrar aqui em detalhes de como se desenvolveu toda essa luta, e muito isoladamente, viu, gente? Quando acabou a ditadura, eu estava no finalzinho, a esquerda esqueceu de nós. A esquerda esqueceu porque a esquerda tinha uma tarefa, que era organizar seus partidos e participar de eleição. Então, eu não podia cuidar de desaparecidos, que isso era um tema desagradável, incômodo, porque isso ia irritar os militares. Eu vi muita gente de esquerda falar comigo assim, que eu sou saudosista, porque fico lembrando daquelas pessoas, como se, entendeu? Tem outras coisas para pensar. Você vai pensar naquelas pessoas que desapareceram? E a direita, principalmente os militares, vinham do Exército, né? Não só, mas principalmente eles, chamavam a gente de revanchistas. Eu acho que até hoje, né, eles chamam a gente de revanchistas e tal. Enfim, eu acho que essa luta foi difícil, é difícil, ela não foi resolvida. E aí eu vou dizer uma coisa, quando se criou a Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil, ela se criou porque os familiares de desaparecidos políticos reivindicaram. Ninguém tinha reivindicado a Comissão da Verdade. Depois, muita gente até se arvorou em defensor da verdade, tem que apurar e tal. Ótimo, não tenho crítica nenhuma. Mas estou dizendo que essa luta foi uma luta nossa sozinha. Sabe, naquela oitava conferência, era a oitava conferência? Aquela do Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, de 2008, acho que era a 11ª, né? Conferência Nacional de Direitos Humanos, eu me lembro muito bem. Primeiro, assim, esqueceram de colocar o eixo memória e verdade na discussão dos direitos humanos, do plano. Segundo, nós tivemos que defender a Comissão da Verdade, e quando foi na hora da votação, quem votou com a gente foi o Movimento Negro, tinha muito militante do Movimento Negro. Então, nós não ficamos sozinhas naquela hora, porque o Movimento Negro nos apoiou, porque o Movimento Negro tinha uma reivindicação, que permanece, de criar também a Comissão da Verdade da Escravidão. Então, da escravidão, colocado, a Comissão da Verdade, o projeto de lei, a forma como ela foi criada, foi muito polêmico, tanto do lado dos familiares como do lado da direita. Quer dizer, a Comissão da Verdade foi um momento, a criação dela, foi um momento interessante, porque se criou um debate que devia ter se aprofundado mais, que talvez ela pudesse ter sido melhor estruturada, melhor organizada, e poderia ter, como eu diria, ela podia ter estar mais azeitada, para quando funcionasse, começasse a funcionar, já tinha mais um objetivo, um público, um alvo, um objetivo mais definido, né? E uma mobilização maior da opinião pública. De qualquer forma, foi um processo polêmico, ela funcionou, né? E aí eu acho assim que... espera só um pouquinho, tem algum problema? Não. Porque tem tempo aí? Quanto tempo que eu tenho ainda? 5 minutos. 5? Tá bom, gente. Então, é mais 5 minutos. Então, vamos rapidinho. A comissão... ela funcionou com dificuldades praticamente 1 ano e meio dela, né? Quem acompanhou de perto viu o desentendimento entre os próprios integrantes da comissão, né? Ela teve dificuldade de focar os desaparecidos políticos, né?
ela teve dificuldade de trazer a questão das mulheres, as questões das populações discriminadas historicamente, isso ela teve muita dificuldade, né? Mas, de qualquer forma, como eu tenho pouco tempo, eu vou colocar o seguinte: essa comissão funcionou 2 anos e meio e ela produziu um relatório de 9 quilos, com 6 volumes. Eu acho que isso tem que ser considerado, porque esse relatório é um documento oficial do Estado. E ali aponta certas questões. O relatório destaca 29 recomendações, que são pauta dos nossos movimentos. Além disso, o relatório destaca a necessidade da localização dos desaparecidos, esclarecimento desse sequestro, dos agentes responsáveis. O relatório propõe, recomenda a punição aos torturadores. Eu acho que foi um ato de coragem frente a tudo que nós estamos vendo e ao que nós vimos, né? Foi um ato de coragem. O relatório aponta uma lista de 377 torturadores, né? E sendo que o Carlos Brilhante Ustra é um dos primeiros ali apontado, né? Além do que, eu fazendo uma ressalva aqui, também o Carlos Brilhante Ustra, que coronel da reserva, que morreu o ano passado, é o único torturador brasileiro da época da ditadura, e de todas as épocas, né? Porque no Brasil nunca foi punido torturador. É um torturador que teve declarado pelo Estado brasileiro que é torturador, por iniciativa da família Telles, a ação da família Telles, certo? Que eu pertenço, mas a ação da família Telles. Então, isto é extremamente importante a gente saber. Não teve, aqui no Brasil, nenhum torturador foi punido criminalmente, mas teve um que foi declarado torturador, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, a comissão, eu acho que esse relatório, a comissão, o relatório até propõe a criação de uma comissão permanente para acompanhar a implementação das recomendações do próprio relatório, né? Quer dizer, ela propõe, talvez até, eu já sou da opinião que teria que ter uma outra comissão da verdade. Eu acho que a gente devia discutir bastante a comissão da verdade, porque do jeito que estão as coisas, nós vamos ter que ter a comissão da verdade da escravidão, da ditadura, do golpe recente. Nós vamos ter, entendeu? Então, a gente tem que se preparar mais para que a Comissão da Verdade não fique patinando tanto tempo como ficou essa, que essa ela produziu no final, ela conseguiu produzir, mas com muita dificuldade. E agora eu acho que a luta é para divulgação, e eu sou dessa opinião, que nós devemos divulgar o relatório com todas as críticas. O relatório, eu não estou aqui, não vou detalhar as críticas, os prós e os contras. Eu estou detalhando alguns pontos importantes que a gente tem que se apegar a eles para fazer com que sejam, digamos assim, instrumentos da nossa luta, sejam instrumento pedagógico também da educação do povo, da sociedade. Nós temos que nos educar também para conviver democraticamente, para saber e valorizar a democracia e o funcionamento das instituições democráticas. Então, é isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Acho que as perguntas a gente vai fazer no final, quando todo mundo terminar de falar. Então, agora eu passo a palavra para o Adriano. Bom, nós estamos aqui numa feira do livro e essa nossa mesa é sobre o livro político, né? Eu, antes de fazer, e agradeço ter sido convidado numa mesa tão importante como essa, que fui convidado aqui pela Joana Monteleone e pelo Haroldo Seravolo, 2 editores. Mas eu queria fazer 2 breves observações antes de começar a minha fala. Primeiro, dessa senhora, dessa mulher que acabou de falar, que é a Melinha Telles. Eu vou ler aquele poema do Brecht, que às vezes é até usado de uma forma inapropriada, mas para o caso dela,
e estou fazendo até uma adaptação de gênero para explicar para vocês o trabalho dela e das companheiras que estão se com ela. Vou fazer a adaptação. Há mulheres que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores. Há outras que lutam há muitos anos e são muito... Há outras que lutam muitos anos e são muito boas. Mas as que lutam a vida toda, e estas são imprescindíveis. Essa é a Melinha Teles. Eu a conheço... Eu a conheço desde a sua prisão, desde 1973. E nunca vi ela parar um dia. Eu costumo dizer que ela se assemelha àqueles caçadores de nazistas que andam pelo mundo inteiro reconstituindo as histórias do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. E queria também, nessa mesa, fazer uma homenagem aqui ao Marcelo Godoy, que depois de 10 anos lançou o livro, de 10 anos de pesquisa, lançou o livro Casa da Vovó, por ocasião da existência das Comissões da Verdade, que é um dos livros mais importantes que foi feito da história militar no Brasil, dessa história clandestina de como a repressão atuou no Brasil. Bom, a Melinha também é autora de vários livros, acho que não tem nenhum dos livros dela aqui na Feira do Livro, mas recomendo que saibam dos livros que a Melinha já escreveu. E na comissão, nós organizamos 3 livros. Reeditamos um documento dos presos políticos chamado Bagulhão, que era a lista dos torturadores, um documento antigo que saiu das prisões por volta de 75, que viajou o mundo inteiro, nós fizemos. Nós reeditamos esse, sim, um outro trabalho organizado pela Melinha, pela Crimeia, pela Suzana, que é a sentença da Corte Interamericana em relação aos crimes de tortura e desaparecimento forçado no Araguaia, e editamos o livro sobre as crianças. A Melinha dirigiu a pesquisa, que foi as crianças que foram presas com seus pais na ditadura, porque aqui no Brasil diz que nunca havia fenômeno semelhante aos países Argentina, Chile, e da prisão e do sequestro de crianças quando da prisão dos pais, que é uma infância roubada. Bom, então eu vou fazer a minha fala nesta tarde dizendo o seguinte: o Brasil é desses países mágicos, maravilhosos, que mesmo com a ideia de haver uma comissão nacional da verdade, uma comissão oficial aprovada no Congresso Nacional, quando da criação da Comissão Nacional da Verdade, uma miríade de organizações populares aconteceu em todo o Brasil, em universidades, em sindicatos, nas assembleias legislativas, nos movimentos populares, criando comissões da verdade. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, felizmente, foi um recorte e cola de todas essas organizações populares que houveram no Brasil. Tanto é que ele tem muitas imperfeições, mas ele está bom por conta dessa contribuição, que o Brasil inteiro, jovens pesquisadores, livros, pesquisas acadêmicas, filmes, vídeos, tudo começou a se levantar sobre o que ocorreu na ditadura, porque era uma comissão da verdade que começou 50 anos depois do golpe. O golpe demorou 21 anos no Brasil. Até hoje os livros didáticos falam do golpe como se fosse uma revolução. A revolução, cada vez eles inventam um nome. Aquela época era golpe, era revolução, agora é impeachment e por aí afora, né? Então, na literatura escolar, na literatura acadêmica, o golpe de 64 é como a escravidão. Você só conhece a Princesa Isabel, né? Não sabe nem o nome da mãe da Princesa Isabel. Sabe que em maio de... E um processo de tortura, genocídio, que durou 400 anos no Brasil, você não aprende quase nada. Zumbi, você aprende alguma coisa assim, bem secundária, assim, bem deformada, uma coisa terrível.
quilombo, aquela coisa. Você aprende Bandeirantes, você aprende tudo que tem direito. Zumbi você não sabe nada, quem acabou com os quilombos, enfim. Esse é o Brasil, né? A história oficial, o Brasil da história oficial. Por isso que nós valorizamos tanto o livro do Marcelo, que é o Casa da Vovó. Embora ele esteja nos devendo um book trailer daquele livro. Então, a ditadura, tem um jornal aqui em São Paulo que chama a ditadura de Dita Branda. Mas por que ele chama de ditadura? Porque ele apoiou a Dita Branda, porque ele patrocinou a Dita Branda. Branda para eles, que lucraram muito dinheiro, viraram um império jornalístico. Eu estava comentando aqui com eles aqui na mesa, que a semana passada o Obama foi lá para Hiroshima e foi falar com os familiares, e 2 articulistas da Folha escreveram artigos justificando o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, do ponto de vista sanitário, né, como eles conseguem fazer. E tem o diretor de jornalismo da TV Cultura, que escreveu um livro, é um descendente japonês, ele escreveu um livro, como a Folha de São Paulo deu a notícia do bombardeio de Hiroshima. O título da notícia era mais ou menos o seguinte: importante experiência científica ocorre no Japão. Os caras mataram 100 mil pessoas em 15 dias, fora a infantaria de Okinawa, dos Estados Unidos, que entrou em Okinawa. O exército japonês estava rendido. Na China, o exército vermelho cercou os japoneses, eles estavam rendidos. Não tinha mais nada, não tinha nenhuma reação. E a Folha de São Paulo disse que foi uma importante experiência científica que ocorreu naquele momento no Japão. Então, o Brasil não é um país normal. Aqui a violação dos direitos humanos, a tortura é tida como um método natural de interrogatório. E o pau, que era o antigo tronco dos escravos, porque o pau era vertical e horizontal, né? O tronco, conforme a necessidade, ele é o símbolo. Assim como a cruz é o símbolo da resistência dos cristãos, o pau de arara devia ser o símbolo nacional. O símbolo nacional dessa barbárie que é esse país, dessa barbárie. Por isso que o processo de Comissão da Verdade, não pensem vocês, quando nós fizemos Comissão da Verdade, as pessoas falavam assim, pela esquerda, pela direita, pelo centro, mas vocês não têm o que fazer, esse negócio de golpe é coisa do passado, tortura, imagina, isso não existe mais no mundo moderno, né? E a gente está falando dos mortos, dos desaparecidos, da mudança dos atestados de óbito, das valas, do Coronel Curió. A Melinha estava comentando, viemos essa semana assistir uma peça baseada no livro do Leonêncio Nossa, sobre o assassinato coletivo dos militantes da guerrilha do Araguaia. Coronel Curió é uma autoridade no Brasil, não sei se vocês sabem quem é o Coronel Curió. O Coronel Curió é o cara que, junto com o Coronel Lício, fez o cerco dos militantes da chamada guerrilha do Araguaia. Todos foram presos vivos e depois levados para a Serra das Andorinhas. Alguns já haviam sido assassinados e seus corpos foram incinerados numa fogueira de pneu e suas cabeças foram decapitadas. Só 2 crânios foram devolvidos. Quem que fez essa empreitada? O Curió. E quem é o Curió? É o mesmo Curió que vai fazer a mina de Serra Pelada, o maior trabalho escravo da humanidade no mundo moderno. E hoje quem é o Coronel Curió? Coronel Curió é o homem que detém o maior número de requisições de exploração diária de garimpo e mineração na Amazônia. Esse é o Coronel Curió, que andou aí pelos acampamentos, assentamentos do MST, atirando em gente, teve no Rio Grande do Sul, teve em Eldorado dos Carajás. Esse é o Coronel Curió, a autoridade brasileira. Se é que não é já general. Bom, já é general, né? Já é general. Já é general. Então, e outro dia vocês viram pela televisão, quando o Brasil teve a oportunidade de conhecer o seu douto Congresso Nacional, e entre todos aqueles achincares e aquela vergonha
televisionada que foi que o povo brasileiro conheceu seus parlamentares, aquele senhor Bolsonaro vem e fala uma homenagem ao homem que torturou a Dilma, ou que apavorava a Dilma, que era o torturador, que era o general Carlos Alberto Brilhante Ustra. Tanto a Melinha como eu, era 73, nós fomos presos com meses de diferença. No caso da Melinha, não só ela, toda a sua família, inclusive seus filhos, foram levados para o BAN. Todos nós fomos torturados pessoalmente por esse senhor, que à época se chamava Doutor Tibiriçá. Maiores detalhes no livro Casa da Vovó, que como é que eles se sentiam aqui nessa prosaica delegacia da Rua Tutóia com a Tomás Carvalhal, que tem sede do Conseg de Vila Mariana, um pequeno logradouro, uma casa da morte, onde eles mataram mais de 100 pessoas lá, na tortura. Bom, pois bem, o senhor Bolsonaro homenageia nada mais, nada menos que Carlos Alberto Brilhante Ustra, que além de ser o comandante militar dessa unidade, organizava a repressão e a busca de combatentes em todo o território nacional. E o Bolsonaro, junto com o pastor Everaldo, uma semana depois vai para Israel e vai fazer uma imersão nas águas do Rio Jordão, humilhando toda uma civilização cristã, fazendo um escárnio. Lógico, hoje o PSC, partido do pastor Everaldo, é uma organização militar pentecostal, né? Porque se o golpe de 64 foi um golpe eminentemente católico, bem patrocinado pela Igreja Católica, e nunca se viu, que tinha até aquele padre mariano, Patrick Peyton, né, islandês, que andava pelo mundo derrubando governos e pedindo golpe. Agora nós tivemos essa virada pentecostal. E isso vai dar muito trabalho, esse novo golpe. Bom, então é sobre isso que nós viemos falar, das pessoas que tiveram coragem de escrever livros, porque enfrentar o golpe de 64 é enfrentar essa situação que o Brasil está vivendo hoje, de genocídio, de chacinas, de mortes de grupos que saem dos quartéis com toca ninja e fazem as chacinas e matam os garotos da periferia. É isso que eu estou me referindo. Então, se a nossa história do passado ela não for esclarecida, se não houver abertura dos arquivos, a punição aos torturadores, dificilmente nós vamos entender o presente. Por isso que esses golpistas, esses neogolpistas que estão voltando à cena, são filhos e netos daqueles mesmos que deram o golpe, que patrocinaram o golpe, a mesma Fiesp. Etchegói. Esse tem o DNA da Casa da Morte de Petrópolis. E aí os outros debatedores vão ter mais oportunidade. O fascismo foi a maior tragédia da humanidade moderna. O fascismo tem que ser combatido todos os dias. E a ditadura de 64 foi uma reedição das coisas que não foram resolvidas na Guerra Fria e que depois explodiram aqui no Brasil. Os fascistas estão por aí. É nosso dever combatê-los. Por isso que pessoas, os familiares de mortos e desaparecidos são imprescindíveis. Estão velhos, doentes, com pouco apoio do Estado, dos partidos políticos. Os partidos políticos desconhecem essa discussão os grandes partidos políticos da legalidade, desconhecem a questão dos direitos humanos. Direitos humanos é coisa que atrapalha, que não dá voto, é uma coisa que suja a imagem. Imagina nos contrapormos a coisas, né, aos programas de televisão do fim da tarde, do seu Datena, daquele Marcelo e outros malucos aí que apregam a pena de morte, principalmente para as crianças, para
para as classes menos favorecidas. O fascismo é a marca da escravidão, é a marca... Vocês veem, o Brasil era totalmente alinhado às potências do eixo. Não é à toa que Getúlio Vargas manda a filha do Prestes para um campo de concentração. Não é à toa que Getúlio Vargas tinha Filinto Miller e tantos outros fascistas incrustados no governo. Depois fez aquele giro no fim da Segunda Guerra, que foi um giro daquele acordo com os americanos que lhe interessava fazer no fim da Segunda Guerra. O fascismo tem que ser combatido todos os dias. Muito obrigado. Milton. Será que eu tenho como tirar daqui? Dá para tirar. Boa tarde. Agradecer o convite para estar aqui presente na figura da Boitempo, contato que obtive, e aproveitar o ensejo para colocar algumas questões anteriores ao debate sobre as comissões da verdade, em especial para que a gente desvele algumas características do Brasil, algumas levantadas por Amelinha, por Diogo, aqui presente, mas é bom a gente entender que até a caracterização do golpe se apresenta de forma equivocada na literatura brasileira. Um golpe de 64, que teve as características, né, de frações da burguesia extremamente envolvidas com a conspiração, que chamam para essa conspiração e para operar essa conspiração os segmentos mais reacionários das Forças Armadas no Brasil, aqueles que desde o governo Vargas se articulavam na ideologia da segurança nacional, que constituía como inimigo principal o inimigo interno, ou seja, os lutadores sociais, os comunistas. Evidentemente que um golpe como esse é um golpe de classe. Esse é um golpe dado pela burguesia e operado, efetivamente, pelos aqueles segmentos mais reacionários que já tinham se transformados em hegemônicos dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras começaram a ser formadas, estrito senso, do ponto de vista acadêmico, a partir do governo Dutra, na conformação da Academia Militar Francesa e depois da Academia Militar dos Estados Unidos. Isso ganhou corpo, né? Isso ganhou corpo de formulação política, isso ganhou corpo de entendimento sobre o Brasil, isso ganhou corpo da disputa das ideias dentro desse ambiente que tinha um corpo nacionalista extremamente importante, que foi vencido no debate e pelo uso da força internamente. Essa é uma particularidade. A outra particularidade é a característica das diversas transições políticas que se articulam no Brasil. O Brasil é um país conformado por a seguinte lógica, né? Uma democracia formal de aspecto restritivo e uma particularidade extremamente frágil da consolidação de um tecido social com capacidade de reagir a isso. Essa junção dá um entendimento que, no Brasil, as transições, nos períodos mais duros, sempre se dão pelo alto, por acordo de cúpulas, seja entre os liberais, segmentos mais, vamos supor assim, de centro, segmentos democráticos que têm alguma ilusão com esse tipo de possibilidade, e as diversas transições sempre consolidam a permanência da autocracia burguesa e desse modelo de sociedade e desse sistema político que nós temos. A gente não pode descaracterizar nada do ponto de vista político do Brasil dessa ordem, porque a gente fica achando, evidentemente, pode considerar importante, que são agentes políticos do debate do parlamento ou de algum alucinado que apareceu na última cena política, que vai impactar e dar repercussão ao que ocorre cotidianamente em nosso país. Essa transição articulada pelo alto, mantida nas suas balizas e ampliadas nas balizas da autocracia burguesa, tem gerado cada dia mais restrições para os movimentos sociais se articularem, restrições na conformação de um aparato de cidadania e fortalecimento de um aparato jurídico, policial, econômico, né, que facilita a vida
das frações da burguesia e, mais recentemente, nessa crise do lupenzinato da política. E aí entra os pentecostais, entra a bancada da bala, entra, evidentemente, aqueles que no campo têm a mesma prática que tiveram durante a ditadura, continuam matando, torturando, tomando terra e tudo que a gente possa imaginar. Nesse contexto, é de lamentar que no Brasil, depois de um período substantivo da ditadura, né, ou seja, um longo meio século desse debate, praticamente, né, nós ainda estamos discutindo a possibilidade de algum dia enxergar no horizonte a punição para os criminosos terroristas que fizeram esse tipo de ação em nome do Estado em algum momento da história brasileira. A Comissão da Verdade é um instrumento importante, é bom registrar. É um instrumento conquistado com lutas, essa que Adriano se referiu, a pessoa de Amelinha e tantas outras companheiras e companheiros desse processo, né? Eu sou professor de um programa de História da Universidade do Estado da Bahia, minha área de pesquisa é o período da ditadura e a esquerda dentro desse período. Os relatórios têm contribuído para a gente entender um pouco mais sobre isso, mas o que está apresentado para a sociedade ainda é muito pouco de resolução dessa demanda. A pesquisa não consegue ser popularizada. A população brasileira não conhece esse tipo de realidade. O livro didático não expressa, em nenhum momento, a história do Brasil recente. E, se examinarmos a quantidade de livros que nós temos sobre isso, é muito pequena e, ao mesmo tempo, de pouco acesso, né? O livro do Marcelo é um livro brilhante, que dá uma repercussão a isso, né? A Boitempo tem 2 livros sobre esse período, um é da minha autoria, Ditadura, o que resta da transição, tem outro do Edson Teles, do Safatli, também sobre essa mesma questão, mas a repercussão e a quantidade ainda não se transformou como algo que o senso comum entende como grave e necessário para ter conhecimento, se reeducar e, pedagogicamente, não se deixar mais envolver com trapaças dessa natureza, com terrorismo dessa natureza. Então, o Brasil tem uma dívida, né? O Brasil tem uma dívida, os seus lutadores sabem disso, né? A esquerda tem conhecimento e a gente precisa fazer esse enfrentamento. Enfrentar a necessidade de punição para os terroristas a serviço do Estado brasileiro de 64 a 85 e demandar na juventude, na universidade, no movimento operário, nas lutas populares, esses acontecimentos é algo muito importante. Os 3 relatórios da Comissão da Verdade provavelmente devem somar mais de 4.000 páginas, né? O último, inclusive, tem quase 2.000 páginas, né? E o último é extremamente impactante, né? Ele fala de quem foi assassinado, de quem foi preso, de quem foi torturado, suas organizações, os responsáveis. É um documento extremamente importante para conhecimento público, para a pesquisa acadêmica, para o domínio das populações do que ocorreu no Brasil. Ali tem, né, um conjunto de informações extremamente importante. E ali também está identificado, né, os terroristas, né, que, em nome do Estado, praticaram aqueles crimes. No entanto, né, esses mesmos terroristas se encontram em cômoda posição de aposentados, né, do Estado brasileiro, gozando dos direitos políticos e civis que o Estado brasileiro ainda permite essa canalhada. Em grande medida, alguns já morreram, mas continua com a repercussão de ter, para o Estado brasileiro, o papel de herói. Por isso que foi importante o que a família Teles conseguiu na Justiça em relação ao brilhante Ustra, do Estado reconhecer que ele era um torturador. Apesar que isso, do ponto de vista jurídico, da repercussão, daquele canalha anteriormente ter enfrentado o Banco dos Réus e a prisão, isso não ocorreu, até mesmo porque eu mesmo veio a falecer para o bem da humanidade o ano passado. Eu diria que algumas questões têm que ser colocadas dentro desses relatórios. Primeiro, em diversas atividades que faço a convite do MST e no movimento dos pequenos agricultores, em curso de formação, e principalmente no que ele chama de memória
da luta camponesa durante o período, né, da ditadura militar, a quantidade identificada por eles de camponeses torturados, desaparecidos, presos, é infinitamente maior do que aquilo que está identificado nos diversos relatórios. Isso é um grave problema que tem que ser redimido através de investigação, de pesquisa, da contribuição, inclusive, daqueles que, na lógica da luta dos camponeses, tem que dar a sua contribuição e o seu papel no desvelamento dessa situação, né? Apesar da comissão ter lá, nos relatórios anteriores, especificidades sobre a luta do campo, sobre os homossexuais, sobre a questão dos negros, sobre pontos específicos, né, de demandas que envolviam tortura, prisão, assassinato, expulsão do campo, né, expulsão de residência, né, a questão indígena até mesmo ter sido tratada nesse mesmo ambiente. Muitos acontecimentos ainda não contam com o devido esclarecimento. O relatório 3, inclusive, começa a citar, né, uma da parte da minha pesquisa, especificamente a esquerda dentro desse período, e em particular o PCB, cita que o PCB só teve, nesse primeiro período, não da ditadura, de quando começa a comissão, um morto, que é uma senhora no 1º de maio, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, assassinada em praça pública com um tiro na testa pelo um policial, porque ela faz enfrentamento com a polícia, né? E isso não corresponde à realidade. Se quisermos fazer a pesquisa, por exemplo, o livro, alguns livros que nós temos, né, que conta a história de Joaquim Dias, ex-secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, né, lá está informado que quando o partido foi colocado na ilegalidade, né, em 47, se fez um ato em praça pública, na Praça da Sé, em Salvador, a polícia desligou a energia, atirou em todo mundo. Quando voltou a energia, o presidente do Sindicato dos Bancários tinha morrido baleado. E não consta no relatório da Comissão da Verdade, né? O livro de João Falcão é o livro base para entender essas questões, o Partido Comunista que eu conheci, e mais outros 2 livros da mesma autoria desse pesquisador, jornalista baiano, que conviveu no Partido Comunista, teve uma relação direta com a direção do partido e detinha muitas informações. Então, se a Comissão da Verdade é um avanço na contribuição para desvelar esses crimes, né, identificar aqueles que, em defesa do Brasil, foram mortos, torturados, desaparecidos, né, muita coisa precisa ser adicionada e muita celeridade deve ser dado a essa nitidez de informação. O Brasil não pode ser o país que uma notícia substitui a outra e o conjunto da sociedade não tem mais conhecimento da notícia anterior. Muito menos um país que a sua história pode ser contada a qualquer momento por outra mais recente e o conjunto da população, né, através do papel deletério da mídia que nós temos no Brasil, faz com que esse conjunto esqueça especialmente o que ocorreu, né? Então, esse debate é importante. Acredito que a juventude que estuda, que pesquisa, tem uma fonte significativa de material para uma pesquisa política e histórica da melhor qualidade nesses 3 relatórios. Lá pode encontrar, inclusive, as brechas que vai facilitar novas pesquisas para aprimorar e identificar alguns pontos que eu coloquei aqui. E dizer que um salão como esse, né, um debate como esse, enriquece a inteligência da cultura nacional, né? Porque a cultura nacional é introjetada pela sua memória, é articulada pelo fazer e pelas práticas daqueles que lutam em defesa da verdade, da justiça e da memória. Isso é importante. Portanto, minha saudação e agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao Marcelo. Oi. Bom,
A primeira coisa que eu... Antes de mais nada, boa tarde a todos. Desculpa, é que essa timidez ainda me mata um pouco na hora de conversar, de olhar para todo mundo e começar a falar. Então, você já entra direto no assunto, que é uma forma de tentar vencer um pouco essa timidez. Mas... há muito tempo, eu comecei a ouvir, a entrevistar uma série de militares, e toda vez que eu os ouvia, a questão da punição dos atos cometidos por eles sempre estava presente em cada diálogo, em cada conversa. Acompanhei o processo da criação das diversas comissões da verdade. E acho que aqui no Brasil me parecia cada vez mais claro que com 20 anos de atraso a gente fazia aquilo que o Chile fez pouco tempo depois, na época do informe Rettig, do seu início de processo de redemocratização, que foi fazer justiça na medida do possível. Era assim que os chilenos diziam, né? Era assim que os governos da concertação diziam para os seus eleitores, né? Teremos justiça na medida do possível. E essa medida do possível era conviver com Pinochet como comandante das Forças Armadas chilenas de um governo eleito pelo povo, né? Por mais de um governo eleito pelo povo, porque não foi só ele em que teve que conviver com Pinochet, mas Lagos e assim por diante. Até que Pinochet resolveu viajar, né, e descobrir que no mundo a medida da justiça podia ser outra, que não aquela do possível, aquela medida que era dada ou permitida aos chilenos. Nós, infelizmente, não tivemos esse choque, né, da justiça sendo feita por outro país, né? Infelizmente, o Ustra não viajou para a Itália, não viajou para a Espanha, ou não viajou para a Inglaterra para que pudesse, em alguma medida, ou em algum dia, ser preso, né? E assim a consciência nacional de que algo injusto estava sendo feito, ou a vergonha internacional de que uma injustiça era mantida nesse país, despertasse essa nação dessa sonolência. Mais do que isso, eu acho que há uma questão fundamental que a gente se esquece, que quando não se faz justiça e quando não se busca a memória, não se faz isso porque a história também é um objeto de luta, é também um objeto de dominação, né? E essa dominação, ela é, sim, uma dominação também de classes, de grupos. E é justamente por isso que Ustra não pode ser condenado, é por isso que Ustra não pode ser punido, porque a sua punição é também um pouco a derrota de quem tentou impor essa história para nós, essa história para todos nós, né? Eu acho que isso me parecia cada vez mais claro cada vez que um desses militares conversava comigo, e sempre, quase que invariavelmente, fazia referências para a situação presente do país. E na situação presente do país, então governado por Lula, era para eles o símbolo de uma derrota, né? Assim eles o compreendiam. Mesmo que para muitos que viveram o governo Lula não seria necessariamente um governo de grandes vitórias populares, né? Mas era de uma simbologia muito forte para esses militares, em todo caso. Mais do que isso, você percebe o quão importante é a questão da memória, quando a gente se lembra que o primeiro grande livro de denúncia, e vamos chamá-lo assim, que ele é um grande livro mais do que de denúncia, ele é um livro de memória, que é o Brasil Nunca Mais, organizado pela Arquidiocese de São Paulo, usa uma passagem da Bíblia para dizer que, logo no começo, primeira página, uma citação, dizendo, escreve um livro para a minha memória, escreve isso num livro para a minha memória. Mas
essa passagem da Bíblia, ela não fala só isso, escreve um livro, escreve isso, algo para a minha memória, porque saber que a religião cristã era uma religião histórica, todos nós sabemos, mas é mais do que isso. Ela vai além, ela não só diz para que transmita isso para os seus filhos, né, para que Moisés transmitisse isso para os seus filhos, isso está no Êxodo, mas diz que a memória dos seus inimigos será varrida da terra. A memória dos seus inimigos, na verdade, eu entendo como a obra de uma classe, né? A obra de alguém que tentou organizar uma narrativa que era uma narrativa de dominação, né? Uma narrativa de opressão, né? É justamente isso, ao escrever um livro, ao tentar criar memória de quem foi oprimido, de quem foi torturado, de quem foi assassinado, de quem foi sequestrado, é justamente para romper com essa dominação e mais, para tentar destruir a obra desse opressor, né, que escrever um livro faz sentido, mas não faz sentido agora, faz sentido desde sempre. Esse é o sentido mais profundo desse fazer, né? De você buscar perpetuar, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações, né? Um outro discurso, né? Um discurso que rompe com esse discurso de dominação, né? Eu acho que essa é a função de quem escreveu um livro, né? Essa é a pedra que a gente coloca no meio dessa luta, né? E essa é também a função, e assim, eu acredito, das diversas comissões da verdade, e memória desse país. Essas comissões, elas se inserem não como um revanchismo, como os militares pensam, como muitos dos militares pensam, mas como uma forma, porque não se trata de vingança, não se trata de revanche, de maneira alguma, se trata de destruir um discurso de dominação. Isto sim, é mais, eles estão enganados, não é só isso, é mais do que isso, né? Essa é a luta. A luta é de criar uma outra narrativa, né? De mostrar que uma outra narrativa é possível, né? Uma narrativa que liberta, uma narrativa que não está ligada à opressão. Isso sim, né? E daí a importância, com todos os problemas da Comissão da Verdade, com todos os problemas que um livro tem, com os erros que atormentam o autor, assim como as falhas e lacunas que atormentam aqueles que fizeram um relatório, como o Adriano fez, por exemplo, aqui na Comissão Estadual, né? Ou como o professor Milton falou, tudo aquilo que ainda é possível fazer. Ora, isto é uma obra aberta, mas ela é aberta porque ela é construída no dia a dia, ela continua, ela permanece, ela não se esgota com a comissão, né? Ela não é um trabalho fechado. Eu tenho a impressão que boa parte dessas lacunas se deve a essa lógica, que era a lógica da justiça possível, né? Porque, infelizmente, não associamos às nossas comissões a possibilidade de punição dos militares que não dissessem a verdade, ou que a escondessem, né? Nós não estabelecemos instrumentos de punição que fossem ligados à comissão, né? Isso faz uma diferença enorme, gigantesca, e cria um desafio maior ainda para quem levou esse trabalho adiante. Nós não tivemos a comissão, ou nenhuma delas, contou, né, com, vamos dizer assim, com a colaboração profunda e não superficial das Forças Armadas ou das polícias. Essa colaboração profunda que eu digo é aquela que a hierarquia e a disciplina determina, né?
aquela que vem do alto comando e que diz: façam, localizem, interroguem, contem. Aquela que põe todo o peso de conceitos como a dignidade para o oficialato, ou a indignidade de quem tortura, porque esse exército não é o que nós temos, não é só o exército do Ustra, mas ele também é o exército de Werneck Sodré, ele também é o exército de Osório, que lá na Guerra do Paraguai se insurgiu contra as execuções de prisioneiros. Esse é também o exército dessas pessoas e também tem essa tradição. E se queriam, e se aquele deputado já citado aqui quisesse, em algum momento, homenagear alguém desse exército, que homenageasse Salomão Malina, que foi um febiano, que foi lutar contra o fascismo na Itália, que homenageasse Osório, que homenageasse tantos outros militares, que nós devemos sim, preservar a memória deles. Mas não. Quando se homenageia alguém como Ustra, o que se quer, mais do que condenar uma presidente da República, é absolver um torturador. É igualar todos os militares a um bandido. Porque onde todos são culpados, ninguém é verdadeiramente. Esse é o objetivo, Mas, e mais do que isso, é conservar uma narrativa de opressão e de dominação. Eu acho que é por isso que o nosso trabalho faz sentido. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, nessa tarde, nesse debate. Eu queria agradecer a participação de todos da mesa e abrir para perguntas e, enfim, para quem debateu. Quem for fazer pergunta, só dá um toque que eu estou com o microfone, que nós estamos gravando. A gente não vai ter, eu vou guardar. Oi, boa tarde. Bom, queria me apresentar primeiro, sou João, pesquisador da Comissão da Verdade da USP. Em nome da nossa comissão, gostaria de agradecer o trabalho que as outras comissões fizeram antes da gente. Enfim, muito do que a gente tem feito, a gente tem se baseado no trabalho que vocês fizeram, que foi, apesar dos detalhes que o próprio pai só é possível de reconhecer no filho, que reconhece com mais facilidade, a gente reconhece que é um trabalho muito bem feito e que está nos ajudando bastante. Também queria agradecer, e, enfim, em especial na pessoa da Amelinha, que acaba sendo uma inspiração para a gente seguir adiante, a força que vocês têm de seguir com essa luta dos familiares dos desaparecidos. Eu queria fazer uma pergunta, além desses agradecimentos, fazer uma pergunta em especial ao professor Milton, caso o Adriano Diogo também consiga contribuir, com relação ao papel dos movimentos estudantis. O professor Milton, enquanto um pesquisador dos movimentos de esquerda dentro da ditadura, eu queria ver como que é possível a gente entender o papel dos movimentos estudantis na luta contra a repressão, principalmente depois que houve um enfrentamento muito grande por parte dos militares, principalmente depois de 75, se sobrou alguma força para os movimentos estudantis conseguirem fazer resistência, ou se, enfim, as universidades acabaram ficando um pouco órfãos desse tipo de resistência. Obrigado. Responder? Não, acho melhor ele responder um a um, ele responde, você responde, depois a gente parte para a próxima. Tá bom. João, é importante essa questão que você colocou em duas dimensões. Primeiro, eu sou o relator da Comissão da Verdade da minha universidade. E nós identificamos na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, uma presença extremamente forte da UDN nas decisões de cassação, expulsão de estudantes, professores
e de entrega de nomes de pessoas que eram militantes, né? O presidente da UDN na Bahia era o reitor da universidade, Alberico Fraga, professor da Faculdade de Medicina. Então, você consegue localizar nas atas das reuniões do Conselho Universitário decisões reservadas a diretores de faculdades, né, e pró-reitores, que o papel principal naquele momento era entregar estudantes e professores. Um professor, o primeiro professor caçado é um professor que é chamado para ser paraninfo da turma de medicina. E esse professor era militante do Partido Comunista Brasileiro. Então, ele foi aconselhado a não comparecer, ele resolveu comparecer, e a polícia do Exército tira ele da cerimônia e prende ele por um tempo, né? E, a partir dessa rede de denúncias levantada pelo empenho da UDN, que existia fortemente no aparato da universidade, você teve, a partir do 477, um desligamento em massa de estudantes da universidade. Quem tiver maior curiosidade, lê a tese do professor Maurício Brito, né, que é justamente sobre a repressão ao movimento estudantil na Universidade Federal da Bahia durante a ditadura burgo-militar, como eu conceituo. Olha, o papel da juventude, da militância de esquerda estudantil, foi extremamente importante. Se você pegar os desaparecidos, por exemplo, da organização de Marighella, a juventude estudantil tem uma presença impactante. Muitos deles rompidos com o PCB e acompanhando Marighella, mas jovens estudantes, muitas mulheres assassinadas em fase de profundo, vamos supor assim, florescer da idade, né? E a juventude universitária contribuiu de forma extremamente importante para rearticular organizações de esquerda, né, em especial aquilo que sobrou do PCBR, né, aquilo que sobrou da POLOP, né, aquilo que sobrou da junção da VPR com a VAR Palmares, quer dizer, muitos segmentos que ainda conseguiram se manter organizados para além do PCB, para além do PCdoB, para além da tentativa de articulação da LN, teve um papel fundamental dessa juventude universitária que fez um enfrentamento muito grande. Isso não quer tirar o mérito e o papel das greves operárias de 68, né, da rearticulação do movimento operário nas greves da PC e todo o reinício, né, das lutas operárias no Brasil. Mas tem, sim, as duas dimensões, né? A segregação da juventude dentro da universidade, expulsa pelo 477, e o papel do braço político da ditadura, o DN, nisso, em especial na Bahia, né? E essa outra particularidade da juventude se organizando na luta, o que ela sofreu na luta, a morte e a quantidade de mortos desaparecidos, e também a questão da reorganização de pequenas outras grandes organizações de esquerda. Queria que o Adriano também comentasse um pouco sobre o papel do movimento estudantil, ele que fez parte da USP, da geologia. Eu evito fazer essa segmentação entre estudantes, trabalhadores, classes populares, porque uma ditadura que durou 21 anos, teve de tudo, né? Teve manicômio, os manicômios foram transformados em campos de concentração, como aquele livro importante daquela jornalista mineira Daniela Arbex, sobre o manicômio de Barbacena. A questão dos índios é uma questão completamente... É que a gente tem que dividir a ditadura, pelo menos, em 2 capítulos de análise. A repressão política e a repressão difusa, né? Porque a ditadura foi contra todo o povo brasileiro. Então, o que eles fizeram, o professor estava falando dos camponeses aqui. Os camponeses matavam como se fosse formiga. Se tivesse que abrir uma estrada na Amazônia e tivesse populações camponesas e indígenas, fazia bombardeamento de napalm. Quanto à Comissão da Verdade da USP, ela ficou muito a desejar. Quase que ela chegou a passar vergonha. Porque a única coisa que ela fez foi devolver os direitos
civis e sociais para a professora Ana Rosa Kuczynski. Dentro da USP, por exemplo, funcionava um escritório do SNI, os irmãos Krigor. Os irmãos Krigor, eles, por exemplo, para você ter uma ideia, eles eram os maiores frequentadores do DOPS às sessões de tortura. Então, o movimento estudantil, você vê agora, por exemplo, nesse esboço do novo golpe, qual foi a mesa que nos antecedeu? Os estudantes secundaristas, já se organizando, enfrentando toda essa situação, e as universidades. É lógico que os trabalhadores de fábrica, os trabalhadores do campo, ou organizados, ou como do MST, eles têm um tempo de maturação do golpe. Evidente, por exemplo, esse governo, o que esse governo aponta? Fim dos direitos sociais, fim dos direitos trabalhistas, fim dos direitos individuais, aí começa a atingir as classes populares. E as classes populares, elas vão ingressando na luta. Qual é a diferença de um operário, de um camponês, entrar na luta e de um estudante? O estudante, ele tem a família, ele tem o respaldo. O operário camponês, se ele entra na luta, ele não tem para onde correr. A família dele passa fome, morre de fome, entra numa desagregação. Nós temos um caso que nós estudamos, que é um caso que a Melinha sempre traz, do Orlando Momenti, que era um operário da Ford, que ele foi para o Araguaia. A desagregação familiar vem de uma forma impressionante. Então, os estudantes são assim, é o fermento da revolução. É o fermento da revolução. É a alegria da revolução. É a esperança da revolução, da transformação social, que é como a gente chamava a reação ao golpe. Agora, a sociedade como um todo foi golpeada. Talvez a sociedade não tenha a mesma velocidade, a mesma facilidade que os professores, que os intelectuais, que os jornalistas, que os artistas e que os estudantes façam uma operação reativa. Muitos partidos políticos da clandestinidade foram montados em organizações estudantis. O próprio Marighella, quando faz o racha do Partidão, ele faz essa cisão a partir do movimento estudantil, que nasce a dissidência do Partido Comunista, nasce o agrupamento comunista de São Paulo, priorizando muito a juventude e o movimento estudantil. Então, o golpe tem uma epidemiologia de 21 anos. Ele teve várias fases, por exemplo, de 1964 a 1968, até o ato 5, a primeira característica do golpe atingia quem? Os trabalhadores, os ferroviários, os operários, os portuários, os soldados de baixa patente, os camponeses organizados nas ligas camponesas, principalmente no Nordeste. Essa era a primeira característica do golpe de 64. Quando vem 68, que é o golpe dentro do golpe, já é o golpe contra o movimento estudantil, contra a classe média, é a passeata dos 100 mil, dos artistas, é o cinema novo, é o teatro, é a música, é o tropicalismo, é o teatro oficina, é o teatro de arena, é o teatro opinião, os baianos, o pessoal do Caetano, o pessoal do Gil, Maria Bethânia, todo aquele povo de Salvador. Enfim, aí já é uma outra característica da sociedade brasileira, um outro nível de enfrentamento. 68, por exemplo, a queda do Congresso de Biúna, a propaganda da luta armada, o Glauber Rocha falando dos filmes O Sertão Vai Virar Mar e o Mar Virá Sertão, o Sérgio Ricardo apregoando a luta armada como se fosse assim, uma coisa da redenção, uma coisa sublime, uma sublimação de um estágio superior da luta. Depois vem a queda, depois vem o ascenso dos movimentos populares, o movimento de custo de vida, o movimento da caristia, o movimento de creches, os movimentos em geral, os operários, que vão para 79, de 75 a 79, a lei da anistia, o movimento brasileiro pela anistia, a volta dos exilados, a abertura das prisões, que era uma outra forma de organização e de luta,
E, lógico, que os estudantes também tiveram sua fase de contribuição, né? Depois vem a fase de 79 a 85, que vem o movimento pelas diretas, o grande ascenso do movimento de massas, né? Aí vem o governo Sarney. Aqui em São Paulo, por exemplo, a prefeitura foi o grande instrumento da repressão. Era o grande aparato, o grande aparelho da repressão era a Prefeitura de São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo. Imagina você que o irmão de Cantídio Sampaio, Antônio Sampaio, era o grande presidente da Câmara, e o Cantídio Sampaio era um dos grandes assassinos do Estado Novo, junto com aquela turma aquela turma da repressão da polícia secreta a prefeitura sempre foi a vala de Perus. Ela não nasceu de uma falha geológica, não teve um terremoto que cindiu lá em Perus e aí 1.500 ossadas foram enterradas em Perus. Até hoje nós não sabemos quem foram os responsáveis diretos pela vara de Perus. Os prefeitos, os vereadores, o Serviço Funerário Municipal, né? Então, um golpe como o golpe de 64, com o espectro de 64, por isso, por exemplo, esse livro que a Joana e o Haroldo fizeram, a participação da sociedade civil, do empresariado paulista, um documento importantíssimo, inédito, né? E como esse livro, Casa da Vovó, vocês têm que ver o dia que o Haroldo e o Marcelo foram fazer o lançamento do livro Casa da Vovó lá na Assembleia Legislativa, que um ex-torturador, o Carlinhos Metralha, não tem, pronto, já falei uma bobagem, um torturador não prescreve, tortura não prescreve, o Carlinhos Metralha, o braço direito do Fleury, o cara que andou aí na Paulista, falando que montou um acampamento lá atrás da Assembleia Legislativa, o Carlinhos Metralha, o Carteira Preta, foi interromper a sessão lá, e no meio da sessão foi intimidar a Melinha, a Janaína e tal, assim com o dedo em riste. Então, a ditadura foi de uma brutalidade, eu costumo dizer que para contar a ditadura, às vezes precisa recorrer a um recurso ficcional, tal a barbaridade e o tempo que ela durou. Então, os estudantes... Outro dia nós fomos para Paraíba e descobrimos que um reitor da Universidade Federal da Paraíba, um general, pai de um político de esquerda aqui de São Paulo, foi um dos caras que mais prendeu, mais mandou matar gente na Universidade Federal da Paraíba, inclusive das Ligas Camponesas. Queria só passar um pouco a palavra para a Melinha, que pediu para comentar essa participação dos estudantes. Não é só dos estudantes, porque nós trabalhamos com um universo de 536 nomes, né, de mortos e desaparecidos políticos, entre homens e mulheres. Desses 536, 11% são mulheres, né? Então, eu não quero dizer que seja essa taxa, esse índice de participação das mulheres, mas o que a gente tem de concreto são esses, né, esses casos. Nós também, e dentro desses 536, 40% ou um pouquinho mais são vinculados ao trabalho, sindicalista, então mercado de trabalho, o que a gente chama assim de trabalhadores, não quer dizer que os outros não sejam, né? Toma cuidado. Eles têm essa categoria, eles estão dentro dessa categoria, né? Os 60%, a maioria é estudante, a maioria é jovem, né? E aí nós vamos pegar assim, secundarista e universitário, né? Esse é o grosso. Por exemplo, nós vamos pegar na guerrilha do Araguaia, que eu tenho um vínculo maior, assim, familiar e histórico, né? Porque eu fui do PCdoB, fui presa, inclusive em função da deflagração da guerrilha, são 17% são mulheres da guerrilha. E essas mulheres, ou elas estavam entrando na universidade, ou elas tinham um vínculo com o movimento estudantil, né? A maioria, inclusive, do movimento estudantil, naquela época, entra por conta da perseguição nas universidades, né?
muitos vão estudar, mas aí não podem mais. O AI-5, com a edição do AI-5, a clandestinidade aumenta no meio da juventude, então muita gente vai para a luta armada, né? Eu queria dizer também o seguinte, que no movimento de resistência pós o ato institucional número 5, primeiro é o seguinte, eu tenho que fazer uma justiça às mulheres. A participação das mulheres, o índice é altíssimo, altíssimo. Tem um estudo do Estado-Maior do Exército, Estado-Maior do Exército, não, Estado-Maior das Forças Armadas, né, INFA, que faz um estudo dentro de 500 militantes que estão presos nos quartéis em 1970, 26% são mulheres, gente. Isso é um índice altíssimo. 17% na guerrilha do Araguaia. O Araguaia foi lá na selva amazônica. Quer dizer, você está... as condições são as péssimas, né? Não são, tanto é que praticamente quando o Exército e as Forças Armadas atacaram os guerrilheiros, todos são desaparecidos. Que ficaram lá, todos são desaparecidos. 17% ser mulher é muita coisa, né? Se você levar em conta que hoje, no nosso Congresso Nacional, nós somos 10%, hoje, né? Quando até há pouco tempo nós tínhamos uma presidenta mulher. Então, o índice é muito alto, né? E eu queria dizer que, depois do ato institucional número 5, as primeiras que foram para as ruas não foram os estudantes, foram as mulheres, inclusive mulheres da periferia. São as primeiras mulheres a ir para as ruas. A gente tem que fazer justiça aqui, porque em 1975, olha como é que as mulheres são espertas. 1975 é ditadura no Brasil, o Vladimir Herzog é assassinado dentro do DOI-CODE, depois ainda vai ser assassinado o Manuel Fiel Filho, que é operário, vai ter a chacina da Lapa em 1976, outras pessoas, muitas pessoas vão ser assassinadas em 1976. Então, é uma ditadura violenta, 1975. Mas as mulheres brasileiras, bem espertas, elas aproveitam que a ONU decretou o Ano Internacional da Mulher e vão para a rua. Aqui na periferia de São Paulo, a gente tem que fazer justiça. O movimento do custo de vida começa assim, e aí começa o movimento de luta por creche. As mulheres vão para a rua para reclamar das condições de vida, vão enfrentar a ditadura nas ruas, inclusive vem até aqui na Praça da Sé. 1977 que começa o movimento estudantil a ir para a rua. Aí vai, 1977. É quase 2 anos depois das mulheres. E as mulheres, e ainda tem outras mulheres também que não são da periferia, são mulheres da classe média, mas que vão para a rua colher assinatura pela anistia ampla, geral e restrita, que na figura mais expressiva é a figura da Terezinha Zerbini, que, por sinal, é mulher de um general caçado, né? Então, para vocês terem uma ideia, as mulheres tiveram um papel ali na resistência, tanto na luta armada como fora da luta armada. Porque aqui a luta aqui, dessas mulheres donas de casa e mulheres da classe média, é luta política ali, de mostrar suas ideias e enfrentar o que vier pela frente. Sem a arma, são as ideias, né? Elas não estão armadas. E tem aí que vem os operários do ABC, né? Eles vêm em 78, 79, eles não vieram em 77, enquanto greve, enquanto movimento, né? Aberto, né? de resistência. Então, é isso que eu queria lembrar. E eu queria dizer uma coisa, gente, da Comissão da Verdade, vocês me permitem? Eu acho que o Brasil é um Estado muito cínico, hipócrita, porque você descobrir a verdade. Olha que o Brasil descobriu um pouquinho sobre a verdade, aliás, como diz o Adriano, ele fez aquele Ctrl+C, né? Depois Ctrl+V, né? Copiou, e às vezes copiou mal, hein? Porque eu não estou entrando aqui em detalhes, mas tem coisas absurdas, né? Que a gente vê todo dia, se lendo o relatório. Porque copiou errado, não, você entendeu? Você, na hora da pressa, você copia e aí dá o contrário daquilo que você quer dizer. Mas descobriu
trouxe alguma verdade. Tem o Paulo Malhães, que é o coronel do Exército, que fala, gente, como é que se desaparece com um militante político. Ele explica, nos mínimos detalhes. Foi assassinado porque falou demais. Mas está lá na internet, são 300 páginas que vocês podem ler esse depoimento, que é terrível, né? E, aliás, ele mostra muito bem como é que são os militares, como é que eles se manifestam em relação às mulheres. Ele falou que odeia fazer interrogatório com as mulheres. Ele falou isto, lá no depoimento dele. Gay e mulher, ele odeia. Então, eu acho que, mas mesmo assim, trouxeram 377 nomes de torturadores, né, no relatório. Portanto, eu chamo do Estado brasileiro de cínico, hipócrita, porque ele sabe a verdade e não toma nenhuma providência. Eu acho que... Como é que você descobre? Descobre que denúncias que nós estamos fazendo há muito tempo, mas somos nós. Agora, eles é que fizeram o relatório. É eles que estão dizendo, é oficial agora. E vai manter desse jeito, sem apuração? É isso que eu acho que é o mais grave de tudo. Mais perguntas? Alguém? Eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo Godoy. Marcelo, fala um pouco do livro, como você fez esse livro, como você obteve as gravações. Importante a juventude saber da importância. Então, fala, depois nós vamos... Vai falar agora? Pode deixar a pessoa perguntar. A pergunta... Deixa eu ver se eu perguntar. Pode fazer a pergunta. Faz a pergunta. Obrigada. Melhor. Pode fazer? Pode fazer. Tá. Seria direcionado... Desculpa, eu não ouvi o seu nome. É de branco, para você de branco? Marcelo. Marcelo. Você trocou em 2 pontos que me preocupam muito até hoje. Eu não vivi a ditadura. Tudo que eu sei sobre a ditadura eu li e pesquisei, né? Eu nasci em 85. Então, o que eu estou vivendo hoje é essa insurgência do governo Temer, que, se for consolidado, né? E que eu me questiono muito é a questão da bancada evangélica, né? E assim, porque os intelectuais sempre contam, como Marx sempre contou também, com a luta pela base da classe trabalhadora, né? E você mencionou a Bíblia, que, apesar de ser ignorada, ela, assim, para o povo periférico, quando falta dinheiro, comida e etc., eles se recorrem a Deus. E a gente sabe que o governo se utiliza da Bíblia, como a gente viu no Congresso, para ludibriar as pessoas. Então, eles implantam na cabeça das pessoas que não têm estudo, que são humildes, que são ignorantes, né? Ignorantes não na forma pejorativa, mas ignorantes na forma de entender a história, de que a vida é dada daquele jeito porque Deus quis, né? Então, eu fico me questionando se essa inquisição evangélica, que está também por trás disso, caso o governo Temer assuma, né? O que você pensa sobre o futuro, né? A gente vê que a luta hoje está acontecendo também. A nossa ditadura, ela como a Melinha falou, eu concordo, o Brasil é um país hipócrita, e assim, aqui é tudo muito camuflado, né? E estão sumindo já estudantes secundaristas que estão lutando, porque estão vivenciando já uma ditadura que hoje é diferente da que vocês vivenciaram em 64, mas que é também uma ditadura, né? Aí eu queria saber qual é a sua perspectiva do futuro, caso o governo Temer venha a ser consolidado. Alguém mais? Boa tarde, meu nome é Rosário Ferreira, eu sou formada em Psicologia, e aproveitar que o Marcelo vai falar do livro dele, né? E esses comentários agora do Diogo e da Melinha, né? Achei muito interessante quando a gente fala dessa repressão. O Diogo falou da gente trabalhar com a questão da repressão política, mas também da repressão difusa. Esse é um dado importante para a gente. Eu sou de Belém do Pará, nasci em 61, vivi um pouco do que aconteceu por ali, nessas épocas aí que vocês já falaram. Acho que quando a gente fala de uma repressão difusa, né,
E quando a gente identifica esses atores todos colocados aí, trabalhadores, camponeses, mulheres, jovens. Outro dia uma pessoa lia aquele livro que a Secretaria de Direitos Humanos fez sobre as crianças, e uma pessoa falava para mim, eu não sabia que crianças tinham sido afetadas. E eu acho que a gente precisa falar mais mesmo do impacto dessa ditadura civil-militar e de uma situação como a gente está vivendo agora, do impacto em todas as dimensões da vida humana, do ponto de vista simbólico para a sociedade brasileira, para a educação, para as relações sociais, para a relação entre as pessoas no cotidiano, né, do quanto essa repressão ela traz um discurso de dominação e que está presente em todos os espaços. Então, afeta homens, mulheres, população LGBT, a questão racial, indígenas, crianças e adolescentes. Acho que falar disso é trazer também para a cena, eu gostei, Marcelo, quando você fala da gente ter essa coisa de outras narrativas sobre tudo isso, né, de outras falas, de outros discursos sobre isso, que desconstrói o discurso que está posto aí. Então, assim como naquela época a gente viveu uma ditadura civil-militar que afetou a dinâmica social brasileira, hoje também afeta. Então, hoje não é uma questão relacionada a um partido, a um grupo de pessoas, mas afeta a sociedade brasileira como um todo. Por isso que ela está carregada desse machismo, né, desse sexismo, de todas essas questões que estão postas hoje aí para a gente. Né? Então, só para a gente trabalhar bastante isso e falar mais sobre isso com as pessoas. Há, sim, uma repressão difusa, né? Uma repressão que atinge a todos nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E é legal a gente falar sobre isso com as pessoas. Conseguiria ser efetivo se ele não tivesse essa capilaridade e portanto, ele não conseguiria ser difuso, né? Sem ser difuso, né? Ele não conseguiria ser assim. Acho, de fato, eu concordo contigo, ou seja, ele não seria eficiente, portanto, né? E daí a importância da gente perceber como ele se manifesta desta forma capilarizada entre nós, né? Em relação ao que você havia dito antes, voltando a essa questão, que ela tem a ver com esse poder, com essa capilaridade que determinadas obras e que determinados pensamentos, né, têm dentro da sociedade. Aí você citou basicamente a Bíblia. Existem diversas hermenêuticas da Bíblia, né? Acho que quando você pensa que uma determinada leitura dela pode ser usada como instrumento de opressão e instrumento de dominação, ao mesmo tempo é possível ter uma leitura, né, que seja uma leitura de libertação. Né? Se não fosse assim, a gente não explicaria, né, o surgimento de toda uma corrente dentro da Igreja Católica, principalmente nos anos a partir de Medellín, Puebla, né, ou mais precisamente a partir da Populorum Progressio do Paulo VI, né, que leva a Igreja a ter uma postura mais militante, principalmente no Terceiro Mundo, né, ligado aos movimentos populares, né? Embora hoje vivamos uma reação conservadora dentro dessa mesma igreja, ainda estamos dentro desse momento conservador dentro dessa igreja. Bom, em relação à perspectiva, dentro de tudo isso, em relação da questão de que forma isso se estende difusamente, a repressão e o poder, e de que forma isso afeta o nosso cotidiano e, portanto, o governo Temer, uma perspectiva de governo Temer, me parece que a gente vive hoje um momento de que, mais do que discutir o governo Temer, mais importante do que discutir o governo Temer, é discutir vamos dizer assim, a exaustão de uma determinada política, que era uma política de conciliação, né, que caracteriza, de certa forma, o período que vinha dos governos anteriores, né? Essa política de conciliação, ela se exaure e ela se reflete ainda mais no momento de crise. Mais difícil ainda ela é possível, né? Porque, para lembrar o velho ditado popular, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, evidentemente, neste momento, a gente não tem uma política de conciliar. Se a conciliação é impossível, o que teremos é o enfrentamento, né?
E esse enfrentamento vai se caracterizar nas medidas tomadas pelo governo e no orientamento que essas medidas têm, né? E ele é muito claro, acho que para todos, não é? Então, eu acho que essa é assim que se põe o governo Temer. De que forma esse enfrentamento ele vai se agudizar e, portanto, ele vai precisar de instrumentos de força em algum momento, é ainda difícil a gente saber nesse momento, né? Mas me parece muito evidente que a característica principal desse momento é a falência ou o esgotamento, melhor dizendo, da política de conciliação que foi adotada anteriormente. Amelinha. Que ela perguntou sobre gênero. Bom, eu não sei, você perguntou alguma coisa da questão de gênero na ditadura? Eu estou te perguntando. Então, na verdade, assim, gênero, quer dizer, essa questão das desigualdades entre homens e mulheres, ela antes da ditadura, ela se manteve na ditadura e pós-ditadura, né? Recentemente, a gente viu aqui a grande polêmica, porque no plano municipal, plano nacional de educação, tinha gênero, e não pode, né? Pela extrema-direita, os conservadores, reacionários, fascistas, acabaram votando contra e retirando a expressão gênero. Então, é uma questão que está presente durante toda a ditadura, né? E eu coloquei aqui, uma das questões que eu coloco, assim, o ódio que os militares têm das mulheres na luta. Porque os homens são como eles, são homens. Não quer dizer que se torturou mais mulheres do que homens, não. A tortura é péssima para homens e para mulheres, ela é igual, não tem isso, que as mulheres foram mais torturadas que os homens. Mas eu quero dizer, o tratamento, sim, foi desigual. Como a desigualdade existe na sociedade, a desigualdade existe também dentro da tortura e dentro do aparato repressivo. O que acontece? As mulheres tinham que ser donas de casa, tinham que ser mães, boas mães de família. Então, uma mulher que deixa uma universidade, vai viver na clandestinidade, vai pegar em armas para lutar contra a ditadura, essa mulher quebrou totalmente o estereótipo que os militares têm das mulheres. As mulheres são dóceis, as mulheres devem ser submissas, e essa mulher não, ela enfrenta. E se precisar de atirar, ela atira, e até melhor do que os homens. A gente sabe disso, que muitas mulheres atiravam muito melhor do que os homens. Embora não estivessem também, a esquerda também tinha dificuldade de incorporar as mulheres. Dificuldades ideológicas, né? Quer dizer, que eu saiba, só uma mulher se tornou vice-comandante na guerrilha do Araguaia, que é a Dinalva Teixeira, que é desaparecida hoje e que era negra, uma baiana negra, que se tornou vice-comandante na guerrilha, né? Ela teve ocupou o mais alto posto entre as mulheres. Então, a ditadura usou todas as nossas diferenças sexuais, as nossas diferenças biológicas para nos torturar. A menstruação, a gravidez, né? Quantas mulheres sofreram aborto dentro da tortura? Sofreram aborto por levarem chute na barriga. O torturador fez isso para ela ser realmente ter o abortamento. O torturador fez de propósito, fez com intenção, quer dizer, era uma estratégia de uma política de Estado, torturar as mulheres conforme as suas condições sociais, sexuais, quer dizer, se pegou toda a questão da desigualdade para torturar as mulheres. E a violência sexual foi
eu acredito assim, todas as mulheres que estiveram, eu não digo, as que passaram no DOI-CODE, eu queria saber quais que não foram estupradas. Eu queria saber quais que não foram. Né? Deve ter tido, não sei, mas todas com as quais eu convivi, todas foram estupradas. E as assassinadas, antes de serem assassinadas, elas eram estupradas. Quer dizer, o torturador, o conjunto do torturador, aquele comandante, Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele que decidia se ia viver ou se ia morrer, para cada militante. E se fossem as mulheres, então, antes de serem mortas, iam ser estupradas. E estupradas de uma forma, digamos assim, mais perversa, né, do que as que sobreviveram, entendeu? Quer dizer, havia várias formas de estuprar. Né? E houve estupro, inclusive, com animais, né? Com uso de animais, que era para não só matar, mas matar de uma forma bem perversa. Eles são muito perversos, eles foram muito perversos. Eles tinham que ser punidos. Né? E odiaram as mulheres. Eu odiaram o tempo todo as mulheres. Eles não aceitavam, quer dizer, os comentários. Eu li muito documento escrito pela repressão e me impressiona a forma como eles descrevem as guerrilheiras e os guerrilheiros. Quando eles vão falar de um guerrilheiro, eles falam assim, é branco, é preto, tem 1,70 m, 1,80 m, tem 2 metros, pronto, usa assim, tal, usa calça, usa blusa, pronto, descrevendo o guerrilheiro. Quando é a guerrilheira, tem as pernas bonitas, entendeu? Tem um corpo bem feito. O que é isso? Entendeu? Eu não vi eles falando assim dos homens. Eles escrevem assim. E falam, olha só, eles têm uma ideia de que mulher é burra. Então, as guerrilheiras, como as guerrilheiras, e nós não somos burras, independente de sermos guerrilheiras ou não. Então, eles escrevem assim, quando eles vão falar das guerrilheiras, falam assim, inteligente. Ora, inteligente todo mundo é. Ninguém está na guerrilha porque é burro. Entendeu? Todos são. Agora, eles colocam mulher inteligente, é valente, eles usam, assim, adjetivos que eles não usam para os homens, entendeu? Então, quer dizer, há eu não vou aqui detalhar, porque o nosso tempo aqui é curto, mas eu tenho vontade de... Acho que tem uma dívida para com as mulheres, contar a história das mulheres, o que as mulheres passaram. E só por último, já que o Marcelo Godoy não falou, porque eu vi no livro dele... Eu tinha visto mulher torturadora dentro do DOI-CODE, eu vi. Né? Porque meus filhos foram sequestrados e quando eles sequestram, muitas vezes eles usam a mulher e um homem, né? Para disfarçar, para parecer que é um casal, assim, para cuidar da fachada, né? Legal. E meus filhos foram sequestrados por homens e por uma mulher, né, que é a tenente Neuza. Eu descobri o nome no livro do Marcelo Godoy. Tinha mulheres também participando da tortura, isso que eu quero dizer, entendeu? Quer dizer, eu acho que quando a gente fala de gênero, a gente tem que lembrar que mulheres e homens são desiguais, mas essa desigualdade não nos dá um atributo assim, nós somos generosas e os homens são maldosos. Não é isso, não se divide assim. Nós vamos encontrar homens responsáveis, homens ideologicamente dignos, e vamos encontrar homens como torturadores, mas também junto às mulheres. Né? Então, nós vamos ver mulheres também na parte da tortura. Inclusive, essa tenente Neuza, o Marcelo Godoy, quando fez o lançamento lá na Comissão da Verdade, ele levou uma fita gravada com a voz dela, ela falando, ela é debocha da esquerda, ela, no livro ali, ela fala assim, acho que uns 10, né, uns 15, sei lá quantos que ela matou, que ela fez parte da morte desses companheiros nossos. Ela fala isso. Então, é só para a gente aqui cair na real. A realidade é mais cruel do que a gente imagina, né? Do que a gente não quer imaginar, mas é isso. E acho que a Comissão da Verdade
abriu, digamos assim, uma brechinha para a gente conhecer a verdade. Temos uma última pergunta ou eu vou encerrar agradecendo a participação de todos e, enfim, esperando vocês para o próximo debate.